confessar a Ele vou, pois meu Jesus jamais falhou. Quando em pesar faz-me alegrar, Cristo é meu. Cristo é tudo para mim, amigo em aflição. Eu dele bênçãos vou buscar e dar-me em profusão. Envia chuva, sol e luz, colheita farta, dons afluos, sol, chuva e luz, bênçãos afluos. Cristo é meu. Cristo é tudo para mim, leal eu lhe serei. Ele é amigo tão fiel, jamais o negarei. Quando ao seu lado alegre vou, em sua mão seguro estou. Só com Jesus tudo é luz. Cristo é meu. Cristo é tudo para mim, só Ele satisfaz. A confiança nele pus, não mais me falta paz. Tendo a Jesus comigo assim, minha alegria não tem fim. Vida eterna, livre do mal. Cristo é Em 1 João capítulo 2, verso 1 e verso 2, João, no seu carinho, uma expressão carinhosa, como apóstolo do amor que era, ele diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Pois bem,
Se você parar aí, então João escreveu para você não pecar. Chamando de filhinha, filhinho. Eu escrevi essa carta para vocês não pecarem. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Senhor Deus, Pai amado, lembrando do sacrifício lá na cruz, nós pedimos ao Senhor para abençoar essa palavra em nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar-vos. Vida Jesus nos dá, livremente. Quem beber dela não morrerá, nunca, nunca, nunca. Ó pecadores sem exceção, vinde, vinde, vinde. Cristo hoje quer dar a salvação a todo aquele que a busca. O Espírito, a esposa dizem, vem, vem, bebe da água da vida. Responda quem hoje sede tem, a fonte que é Cristo eu vou. Esta água da vida corre sempre, sempre, sempre. Esta água da vida corre, hoje corre por ti e por mim. Cristo prepara a mansão nos céus, livre, livremente, onde estareis com o vosso Deus, sempre, sempre, sempre. Lá não há morte, pecado ou dor, nunca, 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 pois as riquezas do seu amor Cristo promete aos que o seguem. O Espírito, a esposa dizem, vem, vem, bebe da água da vida. Responda quem hoje sede tem, a fonte que é Cristo eu vou. Esta água da vida corre sempre, sempre, sempre. Esta água da vida corre, hoje corre por ti e por mim. Hoje corre por ti e por mim. Um fato muito curioso, importante, deve chamar a atenção de cada crente nesta hora. É que uma vez enquadrados nestas cartas, cada crente pode contar com esse advogado. É uma coisa muito boa você ter um médico amigo, um médico de confiança. É muito bom você ter um advogado na família, um advogado de confiança, um advogado da família.
Se você se ver em apertos, em dificuldades por algum negócio, decidir alguma coisa importante na sua vida, você pode contar com aquele advogado com confiança, de uma maneira descansada. Agora, pensemos bem, ter Jesus Cristo como advogado. Doutor Jesus Cristo. Ele é advogado, ele é médico, ele é arquiteto, ele é engenheiro, ele é tudo. Agora, nós vemos Jesus Cristo advogando durante o seu ministério terreno, quando ele estava aqui, palmilhando a terra, não? No corpo terreno mesmo. Nós vemos que ele nunca perdeu uma causa. Destaca-se, por exemplo, a causa de Maria Madalena. Mas um fato muito importante deve ser guardado, gravado. É que ele não advogou o pecado. Ele advogou o pecador. E ele deixou os acusadores de Maria Madalena sem nenhuma saída. Por quê? Melhor do que Jesus Cristo, ninguém sabe que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Foi ele quem mostrou isso a São Paulo, o inspirou a escrever isto. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, destituídos do céu, da salvação. Mas nós devemos observar que, analisando por esse prisma, atuando nesse terreno, foi que ele salvou a Maria Madalena daquelas pedras da lei. Porque ele não disse, aquele que estiver sem pecado de adultério, atire a primeira pedra. Se ele falasse, aquele que não está em adultério, atire a primeira pedra, então ela morreria apedrejada. Porque de acordo com a lei, eles não tinham adultério. Porque pela lei, somente aquele que praticasse, fosse apanhado no ato, é que era cúmplice de adultério. Jesus, magnificando a lei, disse, eu, porém, vos digo, que aquele que cobiçar uma mulher, no seu coração já adulterou com ela. Isso que piorou, dificultou mais. Pois bem, dificultou por um lado, mas facilitou pelo outro. Por outro lado, ele facilitou. Porque o cordeiro animal do Velho Testamento, a vida daquele cordeiro não vinha sobre o crente. E a vida de Jesus Cristo vem sobre o crente. Então, ele se fez advogado. E João o qualificou como advogado. Através do Espírito Santo, ele advoga a causa do crente, porque o Espírito Santo é o paráclito divino, que por sua vez quer dizer também advogado, paráclito. E quer dizer também advogado, intercessor, mediador, que intercede com gemidos inexprimíveis e mostra tudo que a pessoa tem a seu favor, expõe tudo que ela tem a seu favor, junto a Deus. E isto é o sangue de Jesus Cristo. Agora, prestemos bem atenção nisso, que ele não passa
nos advogar junto ao diabo. Portanto, ele não nos advoga junto às nossas razões, aos nossos sentidos. Ele não nos advoga junto à nossa carne, ao nosso sangue. Ele nos advoga junto ao Pai. Junto ao Pai. Por isso que o mundo não pode entender isso, porque isso é para todo o mundo. Veja, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Só que o mundo não prevalece disto junto ao diabo. O mundo não prevalece disto, não usa disto, não usufrui disso, não recorre a isto, junto ao diabo, junto à sua carne, junto ao seu sangue, junto às suas razões, aos seus sentidos e às suas inclinações. O mundo não usa desse meio. Então, se você não admite um advogado, você será julgado à revelia. E é o que Jesus Cristo faz com que o homem não seja julgado à revelia. Ele comparece, como compareceu por aquele cristão que tinha tantas falhas, mas parou por ele aqui na terra. Na hora H mesmo, ele apareceu, entrou em cena, disse: ele parou por mim lá na terra. E o profeta fala daquele homem que cometeu um crime contra o exército americano no tempo de Abraham Lincoln. E ele estava condenado à pena máxima. E o seu amigo foi a ele, lá na cadeia, levando para ele, num papel comum, sem o timbre da presidência da República, da Casa Branca, o perdão do presidente Abraham Lincoln. Agora, o presidente tinha poder sobre a Corte Suprema. O presidente tinha poder, tem poder, para perdoar a quem ele quiser. Ele tem soberania. E aquele amigo foi a ele e disse: senhor presidente, não foi intenção do meu amigo cometer aquele crime contra o exército americano. E Lincoln ali mesmo disse: eu perdoo este homem, eu dou o perdão para ele, a liberdade para ele, e assinou Abraham Lincoln. Quando ele chegou lá, por estar num papel tão comum, então o preso não aceitou. Ele não fez uso, não acreditou, não creu, porque a coisa era muito rude, muito simples e muito fácil. Muitas pessoas não aceitam o perdão por causa disso. Elas acham que é uma coisa complicadíssima e que depende de tantos quantos processos, e depende de medianeiros e coisas assim. Não, é tão simples que um ladrão salteador, lá no Calvário, naquela hora, Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Agora, o mal está em não fazer uso, não crer, não lançar mão daquilo, não usar aquilo, não recorrer a esse meio criado pelo próprio Deus. Então, a falta de conhecimento de que realmente a nossa alma tem um advogado junto ao Pai é a falta de conhecimento
que leva ao inferno. Aquele homem não aceitou o seu perdão. Ele disse para o seu amigo: olha, você vem brincar comigo logo numa hora desta? E aquilo foi para o Supremo. O Supremo disse: pois bem, o presidente tem poder para perdoar, para soltar o homem, mas ele não obriga a aceitar. Ele não aceitou, e no outro dia ele foi executado. Ele perdeu a sua vida. Foi consumada a sua morte. Então o seu pecado gerou a morte, por sua livre e espontânea vontade, quer dizer, pela sua ignorância, por falta de fé, por falta de conhecimento, o homem se perde. Todos nós estamos sujeitos às mesmas paixões. Eu estou fazendo já a referência daquilo que São Tiago disse no capítulo 5, verso 17. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Agora, aí é onde, muitas vezes, nós não temos coragem de orar, porque nós olhamos para nós mesmos e nos acovardamos diante das nossas paixões, das nossas fraquezas, e deixamos assim a doença tomar conta, deixamos assim o pecado tomar conta, deixamos assim o enredo tomar conta, os embaraços tomarem conta de nós. Mas São Tiago está aconselhando a termos ousadia. Quando ele fez menção de Elias, ele estava falando do maior ministério que poderia aparecer na terra para os gentios. E que Elias era sujeito às mesmas paixões que nós somos. Então, tudo que você sofre como tentação, em espécie de paixão, você sabe que Elias sofreu. E mais do que isso, Jesus Cristo foi tentado em tudo que se nomeia como pecado, transgressão, iniquidade. Você pensa assim, mas em tudo diz a palavra. Se ele não fosse tentado em uma coisinha, o diabo pegaria a igreja toda na terra naquela coisinha. Então ele foi tentado em tudo que você pensar. Toda sorte de iniquidade, de transgressão, ele foi tentado. Para que nós pudéssemos vencer. Por isso Pedro disse assim: deixando, pois, toda a malícia e todo o engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. E no capítulo 4 ele diz: ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, veja, desejando. O que você deseja te condena. O que você deseja te salva. O profeta chegou a dizer que se você não corta seu cabelo com medo de ir para o inferno, você será julgado como uma mulher de cabelos cortados. Se você não corta seus cabelos, simplesmente
porque o profeta falou para não cortar? Se você não corta seu cabelo, simplesmente porque seu marido lhe repudiaria, te deixaria com todo o direito nas Escrituras, você será julgada como uma mulher de cabelos cortados. Ele disse, essa espécie de desejo que você alimenta no seu coração é que de todos os modos te salvará ou te condenará naquele dia. Desejando, Pedro disse. E aí então ele veio e disse, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Não há pecado que não tenha perdão, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. Nós estudamos isso outro dia na mensagem. E a blasfêmia contra o Espírito Santo é você atribuir ao diabo uma coisa que é Deus que está fazendo. Portanto, não julgue ninguém que faça cura lá fora, não julgue, fique calada, calado, não julgue a ninguém. Você não tome essa responsabilidade sobre os seus ombros. Você não está sujeito, suposto a julgar a quem quer que seja. Você está suposta a discernir os espíritos e não se comprometer com eles. Aí é outra coisa. A não ter relacionamento com eles. Mas não julgá-los. Há muita diferença entre uma coisa e outra. Então, o que acontece? Não atribua nenhuma obra boa que se faça onde quer que seja ao diabo, aos demônios. É melhor que você vire as costas, é melhor que você feche os olhos, tampe os seus ouvidos, não ouça aquilo, desligue o rádio ou qualquer coisa assim, do que ficar dizendo, isso é do diabo, isso é do diabo. Agora, nós temos um advogado. E João disse, se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai. Voltando ao rapaz lá que não aceitou o perdão, o que aconteceria se você não recorresse a esse advogado? Então, quando você toma a ceia, você está recorrendo. Porque a ceia, no vinho, você encontra o símbolo do sangue. E o sangue de Jesus Cristo nos lava e purifica de todo pecado. Você está testificando que você faz isto por fé. Por fé. Se não é por fé, é pecado. Mesmo comer qualquer outra coisa, se não for por fé, é pecado. Qualquer coisa que você vai fazer, seja estudar, seja um negócio, seja o que for, você deve fazer aquilo com fé, disse São Paulo, porque aquilo que não é feito por fé é pecado. E bem-aventurado o varão, bem-aventurada a mulher, bem-aventurado o homem, que não se condena a si mesmo naquilo que faz. Agora, se você carrega uma condenação, então leva isso para o advogado. Aí o advogado vai dizer para você, vai e não faça isso mais. Ele disse, onde estão os teus acusadores? Onde estão as tuas acusações? Se foram. Pois bem, então eu também não te condeno, vai e não peques mais. E como ela não poderia pecar mais? Era estando a seus pés.
banhando-lhe os pés com lágrimas, buscando mesmo na sepultura, mesmo na contradição, no momento que tudo parecia um fracasso em relação a Jesus Cristo, ela não abandonou o seu túmulo, ela o buscou no túmulo, ela o buscou na sepultura. Muitos há que não querem buscar a Cristo no lugar da contradição, querem encontrar a Cristo somente num trono de ouro, num trono brilhante, num trono de prata. Mas onde Jesus foi encontrado? E você vai descobrir em tempo que é a hora que você mais sente a presença de Deus, é no ventre da baleia. Foi a hora que Jonas sentiu mais a presença de Deus. Foi no ventre da baleia. Gosmas, fezes de peixe, baba, oxigênio saturado, lugar incômodo. Foi lá moendo para os filisteus, que Sansão encontrou aquilo. E foi lá naquele chiqueiro que aquele irmão de cor levou seu patrão. Você quer receber o que eu recebi? Então venha cá, vamos lá no chiqueiro, regaça as calças e vamos entrar na lama. Você quer encontrar Cristo em catedral, em altar de ouro? Você quer encontrar a Cristo é numa boa moral, é numa boa sociedade, é numa igreja santa, entre aspas. Mas Cristo está na manjedoura. Cristo está entre os pecadores. Jesus é bom samaritano. O pecado em potencial, você conhece o potencial? Ele começa pelo pensamento. É por isso que você vê, diz o profeta, quantas pessoas vão se surpreender naquele dia. Senhoras, adames, e vão ser julgadas como adúlteras. Aquilo sim vai ser uma surpresa muito grande. Ele disse, olha, você sabe, a meretriz vulgar da rua, aquela que aluga, vende seu corpo por tantos minutos, tantas horas para um homem, ela não será surpreendida. Ela não terá nenhuma surpresa. Aquele pecador degenerado, perdido, não terá nenhuma surpresa. Ele disse, mas é esta dama que se diz cristã, esse cavalheiro que se diz cristão, é que vai ser surpreendido. Vai ter a desagradável surpresa de ser lançado fora, ser condenada. Sabe por quê? Porque se vestiu de uma forma própria para ser cobiçada. Aí nós lembramos do grito da inocência. Na verdade ele me cobiçou, mas eu não sou culpada disto. Este é o grito da inocência. Isso está lá no Velho Testamento. Está escrito. Pedro disse, se é assim, quem poderá se salvar? Ninguém. Não, irmãos, Deus mostra isso para que não tentemos fazer igreja dentro da ordem social, porque a religião moraliza o homem, mas não salva o homem. Não precisa de mais uma igreja como as demais, ou mesmo melhor do que as demais. Não é assim. O pecado está em potencial em cada pessoa, em cada homem, em cada mulher, em cada criança, desde que ela começa a mentir, desde que ela alcança a idade da consciência. Todos nós temos o vírus do pecado.
E você sabe por que a gripe matou muito? A gripe mata o índio virgem mesmo, da selva, onde o branco ainda não pôs o seu pé. E quando ele vai, ele leva a gripe e o índio morre, porque ele não tem anticorpos. É isso que acontece. Todo ser humano tem o vírus do pecado. Ninguém se engane com isso. E Jesus Cristo fez exatamente isso. Foi injetado nele toda sorte de pecado. Ele tomou sobre si as nossas iniquidades, carregou sobre si todas as nossas transgressões. Ele foi moído. Ele tomou essa carga sobre si. Depois, então, quando a cobra te pica, você tem esse soro de Deus, tirada de Jesus Cristo, do sangue de Jesus Cristo, nos lava e nos purifica de todo pecado. E ainda que seus pecados sejam como escarlata, vermelhos como carmesim, tornar-se-ão brancos como a neve, alvos mais do que a neve. Mais salvo do que a neve. Seja bendito o Cordeiro. Oh, bendito seja este Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Foi ali, justamente ali, que seu sangue verteu. Alvo mais do que a neve. Alvo mais do que a neve. Mas você carrega esta semente. Você herdou. Você nasceu com ela. Você nasceu. Agora, eu tenho uma semente no bolso, uma semente de manga, e eu carrego aquela semente no bolso. Eu estou carregando uma mangueira, potencialmente. Esse aqui é o potencial. E depois, então, eu tomo aquela semente na mão. Com os meus dedos eu posso pegá-la, posso tomá-la. E eu vou ali e coloco aquilo na terra, coisa que eu já fiz muito e gosto de fazer. E passando o tempo, você volta ali, lá está uma árvore frondosa, enorme. Pois bem, assim é o pecado. Ele tem o seu potencial. Você que viaja pelos campos, você que viaja muito, você deve ter visto já aquele coqueiro, o bacuri, principalmente, é vítima disto. Abraçado, todo abraçado, por uma gameleira. Sabe o que é isto? É o passarinho. Ele come a gameleira, o traz para comer, e aquilo cai entre as folhas do coqueiro, e lá fica aquela sementinha. Ali está o potencial. E aquela semente germina, e vai crescendo, e a poeira da estrada vai juntando ali, e vai crescendo, e no princípio não é nada, não tem importância. É uma florzinha bonitinha, é uma coisa tão linda, é uma plantinha, e não tem importância. E quem sabe esse coqueiro diz, coisa boa, arranjei uma amiguinha, e põe ela no colo, e acaricia, e faz isto, e faz aquilo, não é? Está bem, você veio aqui, não é? Você veio me consolar, eu estava sozinho aqui, coisa e tal, está bem. Vai indo, então, ela vai crescendo. E ao passar dos anos, ele está ali apenas com 2, 3 folhas de fora. A gameleira abraçou.
e tomou conta dele. Mas eu disse, isso também é como o Evangelho, é como o Jesus Cristo, é como um amor perfeito, que cai no coração como uma pequena semente, e vai crescendo também, e de repente aquilo está afogado. Jesus também envolve, Jesus também envolve, aleluia, Jesus também abraça, Jesus também quer companhia, Jesus também sente o calor. João gostou tanto que reclinou no seu seio. Jesus também é uma sementinha. Esses meninos aqui, isso significa tudo, é o potencial. Se houver um amanhã, vocês são os obreiros, são a igreja de amanhã, são as futuras mamães, os futuros papais. É a sustentação, é a continuação, é o envolvimento de Cristo. Ela prega dos dois lados, as duas coisas ao mesmo tempo. A natureza. Agora você tem que ter convicção do que é pecado e do que não é pecado. Porque o diabo vive acusando, dia e noite. Se ele descobre uma sinceridade na pessoa, ele passa a acusar aquela pessoa dia e noite. Para começar, o seu nome já quer dizer adversário, já quer dizer acusador. O Espírito Santo não é acusador. O Espírito Santo não acusa. Ele ilumina, ele mostra, ele adverte, ele geme. É sim, ele geme. Ele é brando, ele dá umas bicadinhas de pomba. E o profeta diz assim, que aquele cordeiro não era um lobo assim, rebelde. Não, Jesus é um cordeiro. E a pomba pôde vir sobre ele, e apenas com seus pequeninos gungunados, e aquelas bicadinhas de carinho, ela podia conduzi-lo aonde ela quisesse. Vá ali, ele ia. Vamos para lá, vamos. Vamos para ali, vamos. Vamos para acolá, vamos. Vamos para o monte da tentação, vamos. Vamos para a cruz, vamos. Ele sabia perfeitamente o que o esperava. E o Espírito Santo, ele não está de maneira alguma acusando a quem quer que seja, lançando em rosto os pecados. Ele está simplesmente te dando desejos que são contrários ao pecado. Ele está te inspirando e te levando a desejar coisas contrárias às suas paixões. Coisas contrárias àquilo que realmente o entristece. Aquilo que realmente pode te separar de Deus. Então o Espírito Santo, ele está te guiando assim. E oxalá que todos pudessem confiar no Espírito Santo, a ponto de dizerem assim: vá, filha, quando você voltar o almoço está pronto. Oxalá que todos nós pudéssemos confiar no Espírito Santo, a ponto de podermos colocar, pois bem, isso fica com você. O que você decidir é isso mesmo. Eu estou com você. E deixar, e orar secretamente. E logo, logo, aquela pessoa chega e diz: olha, meu coração fechou. Eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais lá, eu não vou fazer tal negócio, eu não vou fazer tal mudança. Eu não vou mudar mais. Eu estava querendo mudar, mas agora eu aquietei meu espírito e desanimei. E o profeta diz que no desânimo, na dúvida, não deve fazer. E o meu espírito estava alvoroçado. E nesta hora eu fico rebelde, eu não paro, eu não ouço a nada, eu não atento para nada. Mas eu resolvi parar um pouco, escutar a sua voz.
discernir a sua voz. Então eu não vou fazer isto mais. Você me perdoa, irmão? Você me perdoa? Irmão, você me perdoa? E a esposa diz, pois bem, na verdade, eu te agradeço, mas agora meu coração é que fechou para isso. O marido chega e diz, pois bem, meu coração fechou para aquilo. É completamente diferente quando você deixa a coisa assim. Você sabe que quando a gente quer comprar um carro, quando a gente quer comprar alguma coisa, algum objeto, a gente fica rebelde. E mesmo quando a gente quer fazer uma viagem assim, a gente toma uma posição assim, e as últimas horas que deveriam ser mais calmas, mais serenas, mais controladas, diz que quando Martim Lutero estava com pressa demais e que estavam com a forca no pescoço, ele orava mais 15 minutos de joelhos. Não é? Mas quando nós queremos sair, e aquilo corre para cima e corre para baixo, e nervo, e aquilo tem que ir de qualquer jeito. Mas espera um pouco, calma. Será que o nosso espírito pode sossegar? Mestres, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas. Não temos um Salvador, por acaso? Com o mestre no barco? Com Jesus aí dentro? Não se te dá que morramos? Não se te dá que pereçamos? Não. Sossegai. Acalmai-vos. Por que essa pressa? Por quê? Por que estás tão agitada? Tão agitado, tão precipitado, tão aflito, tão aflita, porque tudo que você quer de natural você tem que conseguir, e você nunca tem uma vitória espiritual. Há quanto tempo não se aproxima mais de Deus? Há quanto tempo não choras nos pés de Jesus? Vai esperar o hospital? Vai esperar um câncer? Vai esperar a morte, a ameaça do infarto cardíaco? Há quanto tempo não põe a cara no chão e não tem tempo para ouvir a sua voz? Sentir o seu pequeno toque? Há quanto tempo nos arrumamos depressa e somos hábeis para as coisas naturais, e somos engenhosos, somos espertos, somos inteligentes para agirmos e fazermos as coisas naturais, mas não temos tempo. Há quanto tempo não choramos no altar? Há quanto tempo não tomamos a ceia com verdadeiro quebrantamento? Há quanto tempo? Mas aqui fica a última lembrança. Filhinhos, eu vos escrevi para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Agora, temos de ter uma verdadeira consciência do que realmente é pecado. Deus te abençoe. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé.